Seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, é claro que Jesus, na essência desse Evangelho que acabou de ser proclamado, ele está dizendo do desapego. Aqui, quando ele fala para não levar nem sacola, nem dinheiro na cintura, é para que nós compreendamos o desapego. Uma pessoa apegada demais às coisas, ela não consegue fazer o bem, ela não consegue ser generosa, ela não consegue ir ao encontro da outra pessoa, porque o meu apego me atrapalha. Na hora que eu tenho que tomar uma atitude para sair de mim, aí eu já começo: não, mas tem isso, tem aquele interesse meu, tem aquela minha vontade, tem aquele meu capricho, tem aquele meu desejo, e aí eu acabo deixando de ir ao encontro da outra pessoa, porque estou apegado demais a mim mesmo, aos meus gostos, vontades, caprichos, às coisas, pessoas, situações e pecados. Então, por isso, Jesus já ensina os discípulos a se desapegarem. E isso tem a ver com aquilo que eu também falei na introdução desta Santa Missa. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém foi feito para estar sozinho. Nós fomos feitos a partir de um Deus que é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a partir de um Deus que é comunidade de amor. 3 diferentes que têm a mesma divindade, mas que a diferença no amor os une. Filho de peixe, peixinho é. Por isso Jesus no Evangelho, quando manda os 12 em missão, envia de 2 a 2. Ele não mandou sozinho, mandou de 2 a 2. Por quê? Porque Deus é comunidade, porque Deus é comunhão, e nos ensina que nós precisamos uns dos outros. Seja qual for o trabalho, seja qual for a atividade, seja qual for a situação que nós enfrentamos no dia a dia, a cruz pesa menos e nós conseguimos superá-las quando nós nos ajudamos, nos apoiamos, queremos bem um ao outro. E aí a ligação com aquilo que do início dessa homilia: para fazer isso eu tenho que me desapegar do egoísmo, me desapegar do orgulho, me desapegar da vaidade, me desapegar dos apegos que eu tenho,
para aprender a caminhar junto, caminhar com a outra pessoa. E eu tenho também que aprender a conviver com o diferente de mim. Nós somos diferentes, graças a Deus. Nós nos enriquecemos mutuamente com os dons que temos. Ninguém sabe fazer tudo. E mesmo que soubesse, ainda precisaríamos do outro, porque você vai fazer tudo para quem? Em função de quê? Então, vivemos dentro de uma lógica divina que nos coloca sempre um em função do outro. O outro é importante. E o mundo coloca na nossa cabeça que o meu eu individualista, intimista, subjetivo, endeusado naquilo que nós chamamos de egolatria, ego, eu, latria, adoração de si mesmo, do próprio ego. O mundo nos afasta um dos outros. O pecado nos afasta um dos outros. O egoísmo nos afasta um dos outros. O orgulho nos afasta um dos outros. A mentira nos afasta um dos outros. A raiva nos afasta um dos outros. Ódio, mágoa, ressentimento, falta de perdão nos divide. E divididos nós somos derrotados pelo mal. E divididos nós sofremos mais ainda daquilo que a vida e as realidades que já são difíceis, elas se tornam mais difíceis ainda. Portanto, precisamos uns dos outros. Ninguém vive sozinho. E se vive sozinho, com certeza não está bem. Existe aí uma carência, existe aí um déficit que vai ser compensado com outras coisas, até com desequilíbrios comportamentais. Portanto, precisamos aprender que como igreja, precisamos aprender que como família, precisamos aprender que como sociedade, como humanidade, precisamos uns dos outros. Claro, mas você pode perguntar: Frei, mas eu não tenho direito a ter minha personalidade, meu jeito de ser, meus gostos? Tem. O fato de você ter um gosto diferente, uma personalidade diferente, um jeito de ser diferente, dons diferentes, pensamento diferente, não é condição para se isolar. Muito pelo contrário. Aquilo que eu sou diferente do outro enriquece o outro. Aquilo que o outro é diferente de mim me enriquece. E eu preciso aprender a valorizar isso. Mas qual é a lógica mundana? Se o outro é diferente de mim, eu já acho isso uma ameaça, já me sinto ofendido, eu já quero botar um molde no outro para que ele seja uma cópia do que eu sou. E assim nós empobrecemos os nossos relacionamentos. E falando mais a fundo ainda, nós nos afastamos uns dos outros. Portanto, nesse evangelho, Jesus manda os discípulos, envia os discípulos 2 a 2. Portanto, aprendamos com Jesus a nos ajudarmos. Aprendamos com Jesus a sermos solidários uns com os outros. Aprendamos com Jesus que nós precisamos uns dos outros. Só vamos crescer sempre também em parceria com a outra pessoa. Seja essa relação de amizade, seja essa relação de fraternidade entre irmãos, seja essa relação, uma relação de civilidade, de civilização, civilizacional, ou seja, da onde eu aprendo a ser tolerante, a ter paciência, a dialogar, a resolver os conflitos conversando, e valorizar os dons que o outro tem, ao invés de ter inveja ou ciúme ou competir. Então o mundo em tempo inteiro
nos desagrega. O mundo em tempo inteiro, na lógica dele, o próprio pecado, nos coloca uns contra os outros. E nós precisamos, com a graça de Deus, na ação do Espírito Santo, fazermos o esforço de quebrar essa lógica da competição, da rivalidade, da inveja, do ciúme, do querer ser melhor ou do querer caminhar sozinho. Sozinhos nós somos fracos. Unidos, temos a força de Deus e a força um do outro, apoiando um ao outro. Por isso é importante que nós aprendamos com Jesus esse envio dos discípulos de 2 a 2. Certamente, se ele mandasse um discípulo sozinho, esse discípulo se perderia no momento de fraqueza, no momento de cansaço. Mas como ele mandou de 2 a 2, um está cansado, o outro apoia. Outro está desanimado, o outro apoia, o outro anima. O outro está triste, o irmão anima, acolhe. Portanto, aprendamos com Deus que nós precisamos uns dos outros e somos inclusive mais felizes, nos realizamos quando nos colocamos nessa relação com o irmão, com a irmã, quando nos colocamos com essa relação com o outro, com a outra, que sempre vai me enriquecer. Frei, e os defeitos? Os defeitos a gente perdoa. Frei, e as falhas? A gente tem paciência, até porque, vamos lembrar aqui do Evangelho, lembra que certa feita trouxeram a mulher adúltera para apedrejá-la e colocaram ali diante de Jesus, e quando questionaram ele, ele disse que não tem pecado, atire a primeira pedra, e todos ali, graças a Deus, tiveram consciência e admitiram, cada um tinha o seu pecado, por isso ninguém atirou pedra nenhuma. Então, cada um de nós traz as suas fraquezas, e por isso nós precisamos uns dos outros, para que quando o irmão cai, eu ajude a lhe levantar, e para que quando eu caio, o irmão me ajude a me levantar, sem atirar pedras, mas sendo auxílio, sendo socorro, sendo irmãos. E às vezes também porque ama o irmão, aquela chamada correção fraterna. Correção fraterna não é para eu desafogar uma raiva porque eu quero esculhambar com fulano. A correção fraterna é porque eu desejo o bem do meu irmão e eu quero que ele melhore e saia daquele erro. Por isso eu procuro corrigi-lo com caridade, na perspectiva de que ele não fique no erro, porque eu entendo que o erro vai prejudicá-lo. Essa é a correção fraterna, que deve ser feita no nosso dia a dia, no trabalho, em casa, na comunidade, entre irmãos. É por isso que Jesus envia os discípulos de 2 em 2. Ninguém consegue caminhar sozinho. Nós precisamos uns dos outros, porque Deus é comunidade, Deus é esta união, Deus é essa grande fraternidade, e nós também só nos realizaremos dessa maneira. Portanto, no nosso processo de conversão, nos esforcemos para ir ao encontro do outro, ao invés de competir, para sermos socorro um do outro, apoio um para o outro, ao invés de rivalizar, ter inveja, ciúme ou qualquer outro tipo de sentimento negativo. Que Deus nos ilumine nesse sentido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.